Bom dia, meu grupo de estudos. Então, hoje eu gostaria de falar com vocês referente a um tema de interesse de saúde pública, referente à doença sexualmente transmissível. Tá? O que é uma doença sexualmente transmissível? Na verdade, é uma DST. O termo utilizado é esse, doença sexualmente transmissível. O próprio nome já diz, a transmissão se dá via sexual. Os agentes provocadores dessas infecções podem ser tanto bactérias, quanto vírus, quanto protozoários. É um problema de saúde pública em todo o mundo. E, segundo o Ministério da Saúde, aproximadamente 10 milhões de pessoas são portadoras de uma dessas doenças. Entre elas, até o HIV. Então, no Brasil, é obrigatório a notificação compulsória, ou seja, você fazer um registro e informar o Ministério da Saúde que tal pessoa contraiu algum tipo de DST. As doenças, as DSTs de notificação compulsória no Brasil são as hepatites virais, sífilis congênita e o HIV. Claro que isso tem uma variação regional, e o Ministério da Saúde se preocupa com um planejamento de prevenção, ou mesmo de tratamento e gastos em cima dessas notificações compulsórias. O manejo é sindrômico, tá? E permite aumentar os índices de detecção e tratamento. A diminuição da prevalência da DST requer, então, um cuidado em prevenção, tratamento rápido e eficiente. A Organização Mundial de Saúde preconiza que as drogas empregadas na terapêutica da DST apresentam algumas características, como, por exemplo, a alta eficácia, taxa de cura de pelo menos 95%, baixo custo, toxicidade e tolerância aceitáveis, desenvolvimento improvável de resistência para a droga, uma comodidade de posologia, ou seja, da maneira de se tomar o medicamento, né? E de preferência até dose única e administração oral, e ainda a ausência de contraindicação na gravidez e na lactação. Bem, isso é um objetivo a ser seguido. Mas isso também, na prática, é impossível contemplar todas essas características desejáveis. Mas o objetivo é esse. Então, como classificar os agentes etiológicos? O Ministério da Saúde recomenda a avaliação sindrômica do paciente. Sindrômica é um conjunto de sintomas, né? Então você tem que ter essa visão perante o paciente. Você tem que ter essa visão sindrômica do paciente, ou seja, uma visão da doença, mas pensando num conjunto de sintomas. Para você poder ter um diagnóstico, uma terapêutica e aconselhamentos adequados. O resultado satisfatório está no conhecimento do agente etiológico envolvido em cada síndrome e na efetividade terapêutica empregada, né, dentro daquele amplo espectro da medicação, né? A maioria dos livros
preconiza o tratamento orientado pelo CDC, Centers for Disease Control and Prevention, cuja revisão, atualização, guideline mais recente foi em 2010. No entanto, é importante lembrar que o Ministério da Saúde baseia suas orientações no CDC, que é um órgão norte-americano, e na Organização Mundial de Saúde, adaptando todas essas orientações e condutas para uma realidade brasileira, que é um país de terceiro mundo, um país pobre, então tem que pensar em baixo custo também. Estas são necessariamente essas são necessidades do nosso país, né? Para uma abordagem individual, mas para não pensando só numa abordagem individual, pensando numa população como um todo e no custo-benefício, né? No caso, dentro da nossa realidade, Brasil. Essas variações em relação às recomendações do Ministério da Saúde, às vezes, elas pecam por um lado e exageram por outro, mas a coisa é assim mesmo, né? Então vamos lá. O agente etiológico das DSTs. Primeiras, vamos falar sobre uma primeira doença. Uma primeira doença conhecida como vaginites e vaginoses, né? O agente etiológico dessas doenças, ou seja, elas acometem o trato genital feminino, né? As principais agentes das vaginites e vaginoses, como o próprio nome já diz, o ambiente onde elas ocorrem, principalmente é na vagina. Então, são eles a candidíase, que tem o seu agente, a Candida albicans, a tricomoníase, que tem o seu agente etiológico, a Trichomonas vaginalis, e nós temos a vaginose bacteriana, que é a Gardnerella vaginalis, o Bacteroides sp, o Mobiluncus sp, o Mycoplasma e o Peptostreptococcus. Esses agentes provocam vaginoses bacterianas. A tricomoníase é provocada por um protozoário. A candidíase, provocada pela Candida albicans, que é um fungo. Nós temos, a nível de saúde pública, uma alta incidência, né, de vaginites e vaginose. O segundo acometimento é a cervicite e uretrite, né? Aí o seu ambiente já é um ambiente de proliferação um pouco mais alto do que na vagina, que é na cervice, né? Que é um canal que está acima da vagina, seguindo pelo colo do útero, é um canal que liga a vagina e útero. Então, cervicites, as uretrites, que são um ambiente de acometimento, é a uretra, né? É a uretra tanto masculina quanto feminina, onde ocorre a diurese, onde sai o produto urinário, sai pelo canal uretra, do pênis e da vagina. Então, o ambiente onde ocorre a infecção é na uretra e a doença é a uretrite. Então, cervicite e uretrite. A cervicite e uretrite gonocócica, como o próprio nome já diz, o agente etiológico é a Neisseria gonorrhoeae, que é o gonococo. A cervicite e uretrite não gonocócica é provocada pela Chlamydia trachomatis, pelo ureoplasma, pelo Mycoplasma hominis, pelo Trichomonas vaginalis, pelo herpes simples
são esses. Então, um terceiro nível de acometimento seria uma doença inflamatória pélvica. Então, a infecção já se espalhou, né, pela pelve. Os principais agentes continuam sendo, então, a Neisseria gonorrhoeae, a Chlamydia trachomatis, o Mycoplasma hominis, o Ureoplasma urealítico, o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A e anaeróbios, como os bacteroides fragilis. Outra forma de acometimento são as úlceras genitais. As úlceras genitais temos como doença a sífilis, que é provocada pelo Treponema pallidum, o cancro mole, que é provocado pela Haemophilus ducreyi, a herpes genital, que é pelo vírus herpes, o linfogranuloma venéreo, popularmente chamado de mula, provocado pela Chlamydia trachomatis, o sorotipos, são variações da Chlamydia, sorotipos L1, L2 e L3, a donovanose, que é popularmente chamada de granuloma inguinal, que é provocada pela Calimactobacterium granulomatis, nomezinho difícil, Calimactobacterium granulomatis, que é a donovanose, popularmente granuloma inguinal. E aí, essa seria uma introdução das DSTs, né, como agente etiológico, né, assim, de uma forma inicial. No segundo nível, você pode ter as doenças virais. Como doenças virais, os principais agentes etiológicos, você tem um papiloma vírus humano, que é o HPV, o herpes genital, que é o herpes simples, né? O HIV, o vírus da hepatite, também é dado como uma doença de transmissão sexual. Não é exclusivo, né? mas é também de transmissão sexual. Então, você tem a hepatite B, a hepatite C, né? Você tem molusco contagioso e tem citomegalovírus como doença de transmissão sexual. Não exclusiva, mas de transmissão sexual, né? Acho que esse é um breve resumo inicial. Obrigado, pessoal.